Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? O tema do vídeo hoje é visão distorcida. E antes de começar o vídeo, eu quero pedir para você que não é inscrito, que você se inscreva no meu canal. Se você gostar desse vídeo, já curte, comenta e compartilha. Envie esse vídeo para seus amigos, para seus familiares. Seja um propagador do evangelho. Amém? Antes de começar esse vídeo, eu quero ler uma passagem da Bíblia que se encontra em Números, no capítulo 13, do versículo 26 ao 33. Amém? E diz assim a palavra do Senhor. Eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel, e lhes mostraram os frutos da terra, e deram o seguinte relatório a Moisés: Entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os malequitas vivem no Noguebe. Os hititas, os jebuseus e os amoreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: Subamos e tomamos posse da terra. É certo que venceremos. Aleluia. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: Não podemos atacar aquele povo. É mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos. Aleluia! Eu amo essa passagem. Porque aqui Moisés envia 12 espiões para espiar Canaã. E aí eles espiam, vigiam a cidade, observam e voltam ao povo de Israel para trazer um relatório da sua espionagem. E a Bíblia diz que daquele grupo, 10 trouxeram um relatório negativo. Ó, Moisés, a cidade é farta, tem muita fartura, é próspera, tá aqui os frutos. Mas nós não podemos invadir aquela cidade, porque há gigantes, o povo é forte, a cidade é forte. Nós nos parecemos gafanhotos perto deles. Ou seja, eles não colocaram a promessa em foco, eles não lembraram daquilo que o Senhor tinha prometido àquele povo. Deus tinha falado para o povo de Israel que daria Canaã. Aquela terra era uma terra prometida, em promessa para aquele povo. A terra que emana leite e mel seria deles. Só que aí aquele grupo de homens não lembrou da promessa, focou nas dificuldades que tinham para invadir, para conquistar. Tinha muitos benefícios. A cidade tinha muitas qualidades. Mas eles colocaram seus olhos justamente nas dificuldades que aquela cidade apresentava. Ou seja, tiraram o foco das qualidades e colocaram nos defeitos. Tiraram o foco da promessa e colocaram no medo. Só que aí Deus levanta corajosos como Josué e Caleb. E a Bíblia diz que Caleb vem e cala o povo e disse: olha, nós tomaremos aquela cidade, porque o Senhor nos prometeu, herança nossa. Caleb, ele lembra da promessa. Ele confiou naquilo que Deus tinha entregado ao povo de Israel. Ele confiou que aquela cidade, ainda que era lotada de gigantes, cercada, sitiada, forte, mas mais forte do que eles, era o Senhor dos exércitos. Então Caleb lembrou da promessa que Deus tinha feito àquele povo, a eles. Olha, eu usarei Canaã. Então ele não olhou para a dificuldade. Caleb não olhou para a dificuldade, não olhou ao perigo que aquela cidade apresentava. Ele confiou no Senhor. Se Deus prometeu que nos daria aquela cidade, então vamos confiar de todo o nosso coração e entendimento. Não é pela nossa força, é pela força do nosso Deus. Aleluia. Então você vê claramente a mesma situação, o mesmo espaço, a mesma cidade, mas visões diferentes. Porque eram pessoas que tinham focos diferentes. Quando você está com foco na promessa, quando você está com foco naquilo que o Senhor prometeu a você, entregou nas tuas mãos, a dificuldade não te abala, o medo não te abala, os gigantes não te abalam, os principados e as potestades que se levantam contra você não te abalam, porque você está com foco na promessa. Que eu e você sejamos como Caleb, como Josué, que não temeu os gigantes, que não temeu as dificuldades que aquela cidade apresentava, porque tinha sim, gente. A gente não pode esquecer que tinha sim perigo, dificuldade. Haveria um conflito acirrado para que a cidade de Canaã fosse de Israel. Mas o Caleb e Josué, os fiéis, acreditaram, firmaram as suas vidas na promessa do Deus vivo que disse:
eu vos darei Canaã. Então eles, por mais que não tinham a força necessária, os armamentos necessários, sabiam, olha, se Deus prometeu, até aqui temos visto sinais, maravilhas desse Deus, por que vamos duvidar agora? Foi isso que Caleb e Josué fez, não duvidou da promessa de Deus. Todavia, do outro lado, havia um grupo de homens que esteve no mesmo ambiente, viu as qualidades, os frutos, aquilo que a terra tinha de melhor para oferecer, mas tiraram o foco disso e colocaram o foco na dificuldade que era para invadir aquela cidade, no medo em tomar aquela cidade. E aí eles desistiram, voltaram para trás. E às vezes, eu e você estamos passando por uma dificuldade, estamos vivendo em um tempo difícil, e Deus já liberou uma palavra, olha, você vai passar vitorioso por essa prova, você vai passar por essa tempestade, vivo, salvo. Só que aí a gente começa a dar atenção às marés, ao vento, como Pedro fez. Pedro estava andando bonitinho sobre a água. Só que quando ele tirou a visão de Jesus, a visão do caminho, a visão da promessa de que vem ao meu encontro, pode vir, tirou a confiança em Jesus e começou a olhar para as dificuldades que o vento trazia, que a maré trazia, ele começou a afundar. E foi justamente o que aconteceu com aquele povo. Aqueles que olharam a dificuldade, não conquistaram a cidade, não saíram vitoriosos dali. Mas para aqueles que acreditaram na promessa do Senhor, como Josué e Caleb, tomaram herança, tomaram a promessa de Deus, conquistaram a cidade e herdaram aquela promessa, aquela terra que emana leite e mel. Começa a olhar diferente para a situação que você está vivendo agora. Ei, é para você essa palavra. Quem sabe você se encontra agora em uma terra seca. Começa a ver vida nessa terra. Começa a profetizar vida nessa terra. Não fica olhando para as dificuldades. Começa a olhar para as qualidades. Quem sabe você está passando uma crise agora no teu casamento. Lembra das qualidades do teu esposo, da tua esposa. As qualidades têm que sobressair os defeitos. Porque Josué e Caleb, ele mostrou primeiro as qualidades. Havia os defeitos, sim. Mas eles fizeram sobressair as qualidades daquela nação, daquela cidade. Isso encorajou o povo. Encorajou a Moisés. Eles acreditaram na promessa do Deus vivo. De que a Canaã seria deles. Então, se Deus liberou uma palavra ao teu coração, te prometeu que você sairia vitorioso desse deserto, dessa tribulação, continua confiando. Ainda que se levante gigantes, ainda que essa guerra esteja travada, confia. O nosso Deus é um Deus vencedor. Então, que a nossa visão esteja na promessa de Deus, na confiança nesse Deus, na confiança de que, ainda que eu não possa, que eu não consiga, que eu não tenha força suficiente, o meu Deus pode, o meu Deus consegue, e o meu Deus tem todo o poder, força e autoridade para vencer essa guerra. Então que eu e você sejamos como Caleb e Josué, que não olhou para as dificuldades, não olhou para o medo, não olhou para as aflições que tinham naquele lugar, mas olhou para os frutos, para as qualidades daquele lugar, e lembrou da promessa de Deus. E através desse ato, o povo de Israel conquistou a Canaã, porque o povo se viu encorajado por homens. Então homens corajosos encorajam homens fracos. Então que eu e você sejamos corajosos, para que a gente manifeste essa coragem e a gente levante pessoas ao nosso redor. É para isso que Jesus nos chamou, para sermos exemplo aqui na terra, para que a gente encoraje pessoas, para que a gente manifeste o poder, o favor e a glória de Deus através das nossas vidas. Então que nós não venhamos desviar o nosso olhar da promessa, que a gente não venha esquecer daquilo que o Senhor já prometeu a cada um de nós. Para você ver, né, a mesma situação, mas visões diferentes, duas visões. Porque um povo temeu, teve medo, mas o outro grupo teve coragem e confiou em Deus. Amém? E aqueles que confiaram, tiveram coragem, saíram vitoriosos na conquista da Canaã, da promessa. Amém? Então que eu e você venhamos confiar, que eu e você venhamos olhar os frutos dessa dificuldade que eu e você está passando, os frutos do vale, os frutos do deserto, e confiar de que aquele que nos chamou é fiel para cumprir em nossas vidas a promessa. Amém? Então, confie na promessa de Deus. Coloque todo o teu coração, todo o teu entendimento, os teus olhos nessa promessa, na promessa de Deus. E certamente, eu e você sairemos vitoriosos e tomaremos a nossa herança, a nossa promessa, a nossa Canaã, em nome de Jesus. E que esse vídeo edifique a tua fé, em nome do Senhor Jesus. Um beijo no coração e até a próxima.